Olá, uma ótima tarde a todos. Está começando a partir de agora o Jornal da Difusora, tanto pela TV quanto pelo rádio. Obrigado pelo carinho da audiência, que você já sabe, em cima da hora, né? 1h15 da tarde, vamos juntos até as 2h15, nessa resenha política, os bastidores da política e do poder, aqui no JD, primeira edição. Hoje, apresentação minha, Eduardo Ericeira, e comigo também John Coutrin, Geisel Marques e também Kate Almeida. Daqui a pouco a gente vai girar com muita informação de fim de semana também. Vocês já sabem, aquela resenha política que todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, aí no comecinho da tarde, aqui na TV Difusora, e também um grande carinho aí para você que nos acompanha pela Rádio Difusora FM. Obrigado pelo carinho da audiência em todo o estado do Maranhão, tanto na TV quanto no rádio. Olha, no JD primeira edição de hoje a gente vai falar de uma confusão no interior entre jornalista e o ex-governador Flávio Dino. Flávio Dino também, uma outra manchete aqui, tema que a gente vai tratar aqui, usou servidores públicos em pré-campanha. Você vai acompanhar aqui também no JD primeira edição. PV fecha apoio ao governo, mas segue indefinido ao Senado Federal. Maranhão é o estado com a maior taxa de mortalidade infantil do país. Prefeito deixa Brandão e declara apoio ao Everton. Bolsonaro confirma o nome do pré-candidato a vice. Essas e outras notícias também a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Que seja uma ótima tarde para você, um bom começo de semana, obrigado pelo carinho da audiência. A gente começa a nossa edição direto de Brasília, capital federal, onde sempre tem informação importante, né? O relator apresenta hoje como vai ficar a PEC, que era dos combustíveis, tema aí que acaba interferindo todo o país, não é isso? O governo está tentando buscar aí uma espécie de brecha, não é isso, Raniele? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Uma ótima semana para todo mundo. Olha, por aqui, expectativa para a apresentação desse relatório às 4h da tarde. O senador Fernando Bezerra, relator dessa PEC, que era conhecida como PEC dos combustíveis, porque previa a redução do ICMS a zero, tanto do diesel para o gás de cozinha e compensação aos estados em cerca de 30 bilhões de reais. Agora prevê o uso desse dinheiro para ampliar, aumentar o valor do Auxílio Brasil para R$600, dobrar o valor do auxílio gás e criar o voucher caminhoneiro, que pode chegar a R$1.000. O governo procura uma brecha, como você perguntou, Eduardo, porque é ano de eleição e não pode ter implementação de um novo benefício. A lei eleitoral impede isso. O que eles estudam fazer nesse momento é decretar estado de emergência. De calamidade, eles já descartaram, mas emergência eles querem ali justificar por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia, e isso prejudica diretamente o Brasil, porque precisa importar combustível para ter o abastecimento aqui de todo o país. É tanto que há ainda um risco de desabastecimento do diesel se, por acaso, as importadoras continuarem a comprar o preço lá fora mais alto do que vendem aqui no Brasil. Eduardo. Obrigado, Ranieri, pelas informações. A gente vai falar também de outro assunto importante, inclusive sobre essa questão dos combustíveis. Eu vou falar daqui a pouco aqui, ainda repercutindo no Jornal da Difusora, primeira edição. Mas outro assunto também importante da capital federal de Brasília é o presidente Bolsonaro, que deve anunciar oficialmente o vice nos próximos dias, o pré-candidato a vice na sua chapa, não é isso, Ranieri? É isso, Eduardo. Ontem à noite, em um programa no YouTube, o presidente Jair Bolsonaro disse que já fez o convite e Braga Neto, ex-ministro da Defesa e também da Casa Civil, já aceitou e que esse anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias. Ele está trocando 6 por meia dúzia, porque atualmente o atual vice é general também do Exército, Hamilton Mourão, que disse não estar magoado nem chateado pela escolha de Bolsonaro e acredita que Braga Neto tem a acrescentar e oferecer de acordo com as expectativas do presidente. Vamos escutar um trecho do que ele disse ontem. Pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão na Casa Civil também durante a pandemia, e foi para o Ministério da Defesa, tá? Se desincompatibilizou para poder ficar livre aí para disputar um cargo eletivo. Braga Neto se filiou ao PL, mesmo partido do presidente da República, portanto a gente vai ter aí uma chapa majoritária
pura. Havia uma expectativa muito grande para que Bolsonaro escolhesse a ex-ministra Tereza Cristina, que também se desincompatibilizou para concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Era uma expectativa, inclusive, do Centrão, aquele grupo aqui do presidente que sustenta aqui no Congresso Nacional. Mas foi voto vencido. Isso porque o Bolsonaro tem ainda um péssimo desempenho, vamos dizer assim, entre as eleitoras femininas, e com uma vice-mulher, eles pretendiam suprir esse déficit. E uma última informação, Eduardo, antes de devolver para você, por 7-3, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o nome Caio Paes de Andrade para ser o próximo presidente da Petrobras. Ele vai ser o 4º presidente da empresa estatal em 3 anos e meio de governo. O último presidente, José Mauro Coelho, ele deixou o cargo após 68 dias. Foi o que ficou o menor tempo e saiu em meio a essa crise de reajustes consecutivos da Petrobras. Volto com vocês. Obrigado, Ranieri, por essa informação também importante. Vamos aguardar até quando o Caio fica, né? E torcer, claro. Obrigado, Ranieri. Boa semana para você. E torcer para que haja uma política pública do governo federal para baixar, né, reduzir o valor dos combustíveis que ninguém está mais aguentando, lamentavelmente. Agora, 1h22, eu vou começar a girar aqui com os nossos comentaristas, meus colegas aqui, John, Geisel e Kate também. Geisel, eu começo com você, porque eu falei aqui no início do jornal, seguranças do ex-governador Flávio Dino, eles acabaram agredindo o repórter durante a visita do Flávio Dino em Timon, é isso, Geisel? Boa tarde a você. Boa tarde, caros colegas, boa tarde, pessoal de casa. O Flávio Dino, pré-candidato ao Senado, ex-governador, esteve na cidade de Timon, vizinha à capital do Piauí, vizinha a Teresina, e justamente pela proximidade, o repórter, conhecido como Chumbo Grosso, ele é youtuber, eu acho que ele não é jornalista não, mas como ele faz o papel de repórter, eu acho que a gente pode chamá-lo de repórter, talvez não jornalista, mas repórter que ele se ocupa, né, de fazer coberturas, enfim, para um canal na internet. Ele aproveitou a proximidade da cidade maranhense com a capital do Piauí para questionar o governador Flávio Dino a respeito de um tema que nós já tratamos aqui no programa, o fato de o estado vizinho não ter mais nenhuma cidade entre as 50 mais pobres do país e o Maranhão ainda ostenta as 40 cidades mais miseráveis do Brasil. Acompanhe em que resultou essa iniciativa do repórter Chumbo Grosso. Timon, Maranhão e Brasil! Timon, Maranhão, Claudinho! O Wellington Dias do Piauí, governador, o Wellington Dias não tem nenhum município quebrado. E você deixou 40 municípios. 40 municípios. Não, rapaz! Tem que chamar o VAR ali, né? Será que agrediu ou não? Olha, não é possível dizer se houve ou não a agressão, segundo disse a assessora, né? Enfim, eu não posso duvidar da palavra dela, ainda mais sem um vídeo realmente por outro ângulo. E pode até ser que tenha havido ali algum toque, mas eu acredito que se houve não foi intencional, porque durante aquele empurra ali, sobra a mão para cá, sobra braço para lá, mas não é nem essa a questão. Eu queria que repetisse o vídeo, coloca de ladinho para mim o vídeo, sem áudio, que é para eu mostrar para o pessoal de casa aqui, ó, o momento em que o Chumbo Grosso, ele chega para abordar o governador, ó, imediatamente o segurança que está ali fechando a porta atrás, observe, ele já sente ali que precisa intervir, deve ser orientado a isso, e ele pega no braço do repórter e ele começa a puxar nesse momento, ó, para poder evitar que se faça pergunta. Ele começa a puxar, o repórter insiste, e aí já entra aquela história de fazer uma barreira ali, e depois ele é empurrado, né? O Flávio tenta se livrar, inclusive, do repórter, dando uma de João sem braço, tipo assim, não, peraí, deixa eu ver, que tem uma outra coisa ali para eu dar atenção e tal. E aí é nesse momento em que uma das assessoras
tem ali um contato corporal, mais uma vez eu vou dizer, se houve algum toque, alguma coisa, não foi intencional. Mas, enfim, eu quero seguir adiante, mostrando a outra parte do vídeo e deixando aqui claro o repúdio, como jornalista, como profissional da imprensa, a qualquer tipo, seja essa ou qualquer uma outra, a qualquer tipo de intervenção que vise impedir, atrapalhar ou agredir o trabalho de qualquer profissional. O Chumbo Grosso não é jornalista, mas ele faz, às vezes, de repórter, inclusive tem um trabalho fundamental, especial e respeitado até na região, e se faz esse trabalho da imprensa, apesar de não ser jornalista, eu vou sair aqui em defesa do trabalho do rapaz. Mas, enfim, percebendo que ficaria muito mal esse episódio, o próprio ex-governador Flávio Dino depois mandou a equipe chamar o repórter Chumbo Grosso. Não, chama ele aqui, vamos fazer o videozinho para poder colocar panos quentes aí na história. E aí ele resolveu responder a pergunta, pode colocar. O Elton Dias declarou na sua rede social que ele não deixou mais nenhum município estar de pobreza. E você deixou no seu governo 40 municípios, e esse é o número 40. Quem disse isso? O senador Roberto Rocha, assistiu a live dele, ele falou isso aí. E o senador Roberto Rocha sabe alguma coisa de número do Maranhão? Quando você faz uma pergunta, você tem que buscar uma base concreta, real. Uma pessoa não pode inventar uma coisa e sair repetindo como se fosse verdade, né? Na verdade, o levantamento de pobreza é medido... 40 municípios. Não é isso. O levantamento de pobreza é medido por um indicador chamado IDH. O IDH é calculado com base no censo do IBGE. Esse censo do IBGE vai acontecer esse ano, 2022. Era para ter acontecido em 2020. Que aí Bolsonaro não fez. Ele é culpado, claro. E aí não teve o censo. Essa foi a resposta do governador Flávio Dino, jogando aí para o colo do presidente Bolsonaro. Mas o ex-governador Flávio Dino, ele tem razão, não em tudo, mas em parte do que disse. É verdade, ex-governador, é preciso ter base para fazer uma pergunta de maneira correta, de maneira séria. E se o senador Roberto Rocha não entende de números, de fato o senhor tem razão, o IBGE entende, porque é o IBGE quem faz o levantamento do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. De fato, o governador tem razão ao dizer que não foi feito o censo em 2020, mas o censo que está valendo é o de 2019. São esses os números, os dados que são utilizados até agora, até hoje, pelo poder público, inclusive para direcionar políticas públicas. Então, governador Flávio Dino, quem diz que o Maranhão tem 40 cidades mais pobres não é o Bolsonaro, não é o Chumbo Grosso, não é o Roberto Rocha, é o IBGE. Justamente o órgão que o senhor invoca. O censo de 2019, primeiro ano do seu segundo mandato, diz que o Maranhão tem, entre as 100 cidades mais pobres do Brasil, 40. O Piauí não tem mais nenhuma na faixa das 50 mais pobres. Então, é possível dizer que hoje, em 2022, esse número aumentou? Não, porque não tem censo. É possível dizer que esse número diminuiu? Também não, porque não tem censo. Mas se eu fosse fazer uma aposta entre se diminuiu ou aumentou, eu me basearia no prognóstico. Rosena Sarney deixou 22 cidades entre as mais pobres do Brasil. O senhor, no seu segundo mandato, no início, tinha 40. Então, se a gente for fazer uma projeção de 22 para 40, está aumentando. Para 2022, eu prefiro apostar no aumento do que numa diminuição, ou pelo menos numa manutenção. Então, sejamos honestos com a gente, com os jornalistas e com a informação, com os dados. Não adianta retórica, não adianta força da oratória para tentar transformar a realidade numa realidade paralela. O último censo é de 2019 e são esses os números. Se alguém tiver qualquer outra coisa diferente do levantamento do IBGE, que é o que vale para medir o índice de pobreza, para medir o IDH, a última referência é 2019. Então, quando sair o próximo censo, aí a gente pode dizer se é diferente ou não. Por enquanto, o dado é esse. Maranhão ostenta as 40 cidades mais pobres do Brasil e não há retórica, não há oratória que possa mudar esse fato.
Tá, então a correção do Geisael, o Chumbo Grosso, que pode até não ser jornalista, mas eu acho que as pessoas, e aí como população, pode ser jornalista ou não. Claro que o jornalista ele tem a base científica, estudou para tal, mas qualquer popular, qualquer morador, qualquer maranhense, qualquer brasileiro, ele tem direito de questionar, claro, com respeito e responsabilidade qualquer político. Afinal, ocupa um cargo público ou ocupava e almeja voltar. Aí é pré-candidato ao Senado Federal. O Flávio Dino tem que estar aberto aí a responder os questionamentos por parte da população. Kate, Flávio Dino também usou os servidores públicos em ato de pré-campanha, é isso? Eu queria só me ater aqui, Eduardo Ericiro, muito boa tarde para você, para o Geisael e também para o João Coutrin, especialmente para você que acompanha na TV e no rádio. Eu fico assustada quando eu vejo esse tipo de situação, né, e as reações, porque qualquer cidadão, qualquer maranhense pode fazer uma abordagem, é óbvio que obedecendo aí os critérios. Mas o que vai acontecer com esse cidadão se ele fizer uma abordagem que o determinado político não gostar, não aceitar? Vai passar com um carro por cima dessa pessoa? Vai pedir para o segurança tirar de perto? Vai fazer o quê? Gente, diante de fatos não há argumentos, né? O Geisael, ele trouxe muito bem quando ele se refere a números, né? E se não sai agora, no final do ano, certamente em 2023 a gente vai ter essa certeza se aumentou ou não. Bom, ainda falando sobre esse episódio lá de Timon, tem outras coisas que chamam a atenção, viu, Geisael? Por exemplo, vamos lá, o ex-governador, agora ex-governador, numa agenda lá em Timon, além, né, de estar cercado aí por tantos profissionais de segurança, né, homens aí do Comando Geral da Polícia, destacados, né, para fazerem a segurança, e ok, porque ele tem direito pelo fato de ter ocupado, né, a cadeira de governador, ok, né? Mas a gente já acha isso, assim, até uma discrepância diante de tantos municípios que sequer tem 3 policiais, por exemplo, né? E o ex-governador anda aí com um mini quartel, né, a tiracolo, né? Esse é o primeiro fato que chama a atenção. Indiscutivelmente, esse fato da agressão de um popular, de um profissional não poder chegar perto e fazer algum tipo de pergunta que, de repente, desagrade. Como é que vai ser tratada essa pessoa, né? Esse é um segundo ponto muito importante. Mas tem outro ponto que a gente levanta aqui, que é acerca dos profissionais, os outros profissionais que cercam hoje o ex-governador Flávio Dino nessas agendas. Vou me ater especificamente a Timon, porque lá, em meio a toda essa confusão, poderia até ter passado despercebido, mas não passou, né? Infelizmente, nós temos aí profissionais que estão, eu falo infelizmente, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar seu pão de cada dia. Mas veja, nós temos aí profissionais, e eu queria inclusive que a gente já colocasse, porque uma colega jornalista, né, estava ali pelo meio dessa confusão, desse começo aí de confusão lá em Timon, uma colega que foi, inclusive, jornalista, inclusive exonerada lá no mês de março. Olha aí, nossa colega Lorena, né? Vamos pedir para a gente ir para o intervalo rapidinho? Rapidamente, daqui a pouquinho a gente volta. 13h37, talvez você esteja por aí pensando o que aconteceu, que a Kate já está ali, né? Gente, a gente tem dessas, né? Programa ao vivo, nosso colega Eduardo Ericiro passou mal, mas já está sendo medicado, já está sendo atendido, graças a Deus, né? Teve ali rapidamente aqui o auxílio de todo mundo. E a gente vai seguindo por aqui, eu, o Geisael, o João Coutrin, claro, aqui comandando aí o Jornal da Difusora, e claro, a sua participação aí do outro lado, a sua audiência, nesse respeito que a gente tem a você, nosso telespectador e também o nosso ouvinte da rádio, tá? Vamos seguir por aqui até as 2h15, trazendo, portanto, aí esses bastidores da política. Bom, ainda há pouco a gente estava comentando aqui sobre mais um episódio, né, envolvendo aí o ex-governador Flávio Dino e que, de alguma forma, ali diretamente, está com pessoas, né, do próprio governo Carlos Brandão seguindo e fazendo ali alguns tipos de trabalhos, né? Falávamos ainda há pouco, antes de ir para o intervalo, sobre uma colega jornalista que também estava lá na sexta-feira, nessa agenda em Timon, desenvolvendo, né, atividades. A nossa colega, a Lorena, você acompanha aí ela na tela, a Lorena Ribeiro, né? O que acontece? É bom que se diga que lá em 24 de maio desse ano, após a saída do ex-governador Flávio Dino,
conforme o Diário Oficial, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui, ela teve um ato de exoneração do cargo que ocupava. Queria até que a gente colocasse logo, pronto, está aqui na tela, a gente tem aí o ato que a Lorena, portanto, havia sido exonerada. Está aqui, né, no dia 24 de maio, Lorena Nascimento Lima Ribeiro. Ela estava no cargo de assessora especial de ações extraordinárias. Não, aí eu acho que já é a renomeação. Já é a renomeação. Mas tem um outro quadro que mostra quando ela foi exonerada. Então, o que acontece? Nesse mesmo ato, ela foi, né, novamente nomeada na mesma oportunidade, já com outro cargo, né? Ela foi nomeada, está aí. O cargo é exatamente esse, assessora especial de ações extraordinárias. Está aqui a data e, claro, obviamente, já na administração do, então, Carlos Brandão, governador. E aí a gente se pergunta, porque o que fica, na verdade, né, o questionamento é que como é que pode, né, um ex-governador, aí eu me refiro ao ex-governador Flávio Dino, como é que pode, tem que ser explicado o que faz um servidor público numa agenda oficial de um pré-candidato a Senado? Como é que explica que esse servidor estava na hora do trabalho, cumprindo uma agenda em Timon, a serviço de alguém que nem sequer está no governo? É complicado, porque a gente sequer consegue entender essa formatação. E aí, claro, que serve como um chamado para que os entes que fiscalizam a própria Justiça Eleitoral fiquem atentos, porque se hoje nós temos alguns profissionais sendo utilizados nessa função, e aí fica o alerta para os próximos, né? Nós estamos falando aqui da colega especificamente, porque todos precisam trabalhar, como eu disse ainda há pouco, mas obedecendo os critérios e a forma da lei, como tem que ser de fato. Geisael, a gente até comentava exatamente isso, porque senão, daqui a pouco, vai virar uma bagunça. A utilização do dinheiro público, né? E aí a fiscalização disso precisa partir de todos, inclusive da própria Justiça Eleitoral. Kate, é importante dizer que, claro que, com todo respeito aos colegas profissionais, e justamente eu acho que quem é lotado em algum cargo público tem que se reportar a alguém, ter uma chefia, né? Então, tem que saber quem é que liberou, quem é que orientou, porque se é num horário fora do trabalho, a pessoa pode fazer qualquer outra atividade. Agora, realmente, esse tipo de situação que envolva qualquer servidor público, lotado especialmente em alguma secretaria, em algum órgão do executivo, fica esquisito estar acompanhando e trabalhando em agenda de qualquer pré-candidato que seja. E precisa ser respondido, obviamente. Repito, não é absolutamente nada com os nossos colegas, nem com qualquer outra profissão. É mesmo porque a gente precisa manter isso, né? É a transparência, senão daqui a pouco o que é que vai acontecer? Aí é um Deus nos acuda. Muito bem, a gente segue por aqui agora trazendo um outro dado que é super importante. É a respeito da mortalidade infantil. É que o Maranhão é o estado que tem a maior média brasileira de mortalidade infantil. Faltam leitos no estado, atendimento inclusive especial para esta categoria. Apesar da melhora nas estatísticas nos últimos anos, a realidade do Maranhão ainda é bastante preocupante. Enquanto que a média nacional é de 13,3 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, a taxa de mortalidade infantil na soma de todos os 217 municípios maranhenses é de 16,3 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. O Maranhão é um problema histórico, né, que tem sido reduzido, mas ainda é um problema muito sério, que é a questão da falta da devida assistência na questão da gestação, né, e do parto, e como esse problema da devida assistência causa um agravamento nesses bebês e gera esses números de mortalidade, né? A situação do Maranhão se agrava ainda mais devido à falta de assistência em todas as etapas da gestação. A precariedade da atenção básica. Mulheres que não realizam um acompanhamento adequado, como o pré-natal. A falta de leitos e de UTIs pediátricas e a ausência de profissionais especializados para lidar com as condições mais graves dos recém-nascidos também são outros sérios problemas enfrentados no estado.
muitas vezes unidades de maternidade no interior que recebem profissionais recém-formados, né, e que não tenham devido treinamento e capacitação para poder manusear o bebê. E muitas vezes esse manuseio não são necessariamente altos investimentos, mas treinamento e capacitação. E você reduz essa exposição do bebê se você souber manuseá-lo. Então, essa questão da falta de capacitação também é um desses problemas que gera agravamentos de bebês que poderiam ser evitáveis. Desde 2019, existe o projeto Todos pela Atenção Básica, uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, mas que hoje já conta com inúmeros parceiros. Reduzir os índices de mortalidade infantil em todo o estado do Maranhão também está entre os objetivos desse projeto. Esse projeto ele é a junção de vários atores, né, que atuam em colaboração para justamente identificar esse local de nascimento do bebê, o local de moradia dessa mãe, se ela teve o devido assistência no pré-natal, o local, a maternidade de nascimento e o local, esse deslocamento para a capital, para a gente poder identificar esse trajeto. Muitas vezes são mães e bebês que peregrinam por vários serviços que são ou precários, né, ou não existem. Precários e não existem, né? A gente tem um estado com 217 municípios e a gente sabe que a realidade é duríssima para alguns. E aí, John Coutrinho, quando a gente ouve falar sobre mortalidade infantil, a gente lembra imediatamente que a pandemia agravou muito mais, porque infelizmente a falta de políticas públicas, elas tendem a colocar essas mulheres, essas mães, em patamares muito complicados, muito delicados. Imagina você pegar uma criança lá de um município a 400, 500 quilômetros de distância e vir para São Luís porque você não tem absolutamente nada no entorno. Complicado, né? Sim, Kate, muito complicado, não é? Como a reportagem mostrou, primeiro ponto, precariedade, não é? A gente sabe aí que, se for observar a rede, quase no interior não tem, né, maternidade, esse atendimento necessário. Por exemplo, aqui na capital maranhense, ainda houve aquela discussão, passou um bom tempo ainda para a questão do hospital da criança, né? Agora que vai ser concluído. Então, só a capital, a Imperatriz, poucos municípios têm esse atendimento relacionados aí à maternidade, né? E isso tem agravado muito a situação da mortalidade infantil. É necessário, portanto, que haja também, como ele próprio falou, a questão de capacitação, as próprias mães também, né, cumprirem todo o processo, né, muitas vezes há uma displicência. Então é necessário o primeiro atendimento, né, que infelizmente no interior do Maranhão ainda não dá para atender todos os municípios, falta aí uma rede melhor para assistir essas mães, essas crianças. A gente também tem outras situações relacionadas à questão da miséria, da fome também, não é? Que atrapalha muito, a questão da saúde também, saneamento básico, ou seja, tudo isso contribui para que haja mortalidade infantil no Maranhão. Infelizmente, esse dado negativo, mais um dado negativo para o nosso estado. Como você disse, mais um dado negativo para o nosso estado. Bom, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta relacionada a esse material, a essa reportagem que você acabou de ver. Bom, e a Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e altíssima qualidade. Agende agora mesmo, não deixa para depois não, viu? O seu test drive. Já conheça toda a tecnologia e o conforto, além da segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Já pensou? Tudo isso para que você não perca nenhuma chance de ter o seu Fiat, aquele que você vai chamar de seu. Acesse agora mesmo fiatrevemar.com.br ou pode ligar no 30 42 272. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave, claro, dos seus sonhos. Unidade Centro ali na Avenida Kennedy, 147, Jordoa, São Luís, claro, aqui no nosso estado. Unidade também Holandeses, ali na Avenida dos Holandeses, número 22, no Calhau. Muitas opções para que você possa ter o seu Fiat e, lógico, chamar de seu.
São 13 horas e 48 minutos, acerta seu reloginho aí, participa também com a gente no 91968622. João Coutrinho, que estava com saudade aí, inclusive, do WhatsApp, já está com ele na mão, viu? Está com ele na mão, já ele vai começar a destacar aqui a sua mensagem. Pode participar, você que está no rádio também, manda aí a sua mensagem, pode comentar também aqui o que a gente fala, discordar, não tem problema, o espaço aqui é democrático. E por falar em democracia, João Coutrinho, Roberto Rocha e Laésio, hein? Bora falar deles, porque estavam juntos em Imperatriz, é isso? Kate, eu vejo um esforço muito grande aí do Aloysio, de algumas pessoas próximas, tanto ao Roberto quanto ao Laésio, para os aproximarem. A gente tem visto aí que o Laésio tem feito declarações cobrando uma posição do senador Roberto Rocha em relação ao apoio à sua candidatura, ou seja, o Laésio já deu várias entrevistas dizendo que quer que o Roberto Rocha e o partido dele declare oficialmente, né, apoio à sua candidatura. O Roberto Rocha tem participado ele como candidato único da oposição, tem participado de outras agendas, inclusive do pré-candidato Everton Rocha, participa da do Laésio, mas o Laésio quer, de certa forma, ser exclusivo candidato exclusivo ali, né? Não quer que o Roberto participe de outros, não, quer só que apoie ele. Os bastidores, inclusive, há essa fala, né? Exatamente, né? E o Laésio esteve, junto com o Roberto, os dois, em 2 eventos no final de semana. Um em Imperatriz e outro em São Pedro dos Crentes, que é o município que o Laésio governou e foi prefeito, né? Lá em Imperatriz foi no lançamento da candidatura da Mariana Carvalho e lá em São Pedro dos Crentes foi na cavalgada. Os dois estiveram presentes, né? Participaram de atos juntos, até gravaram um vídeo. Eu vou pedir para que coloque o vídeo, para depois a gente comentar aí, né? Tanto a fala do Roberto, quanto a fala do Laésio aí, lá na cidade de São Pedro dos Crentes. Vamos acompanhar um pouquinho. Que ela é tradicional aqui na região. E vim aqui pessoalmente desejar aqui também a sorte, um sucesso para o Laésio, prefeito de uma cidade pequena, mas que se destaca no Maranhão todo já como pré-candidato a governador. Quero poder, no Senado Federal, ajudar aquele que poderá amanhã estar à frente do governo do Maranhão. Obrigado a vocês. E São Pedro dos Crentes. É impressão minha, João Coutrinho? Ele está assim tímido falando sobre isso? Isso que eu ia falar, tu viu? Aquele abraço, aquela coisa, né? Sem ânimo. Sem abraçar. Aquele abraço sem ânimo, sem empolgação. Aí você vê a fala do Laésio também sem muita empolgação, né? O Roberto, ou seja, parece que ainda não há esse entrosamento entre eles, não é? Ou está fazendo forçado, hein, João Coutrinho? É uma coisa meio forçada, não é? Assim, uma opinião minha aqui, né? Eu sinto que o Roberto quer apoiar o Everton, não é? Mas ele também não pode também aí escantear o Laésio, né? Não pode também deixar escantear o Laésio. O Roberto tem tentado fazer esse meio de campo, né? Ele tem dito que é o candidato das oposições, que não é só o Laésio que apoia, mas também tem o Everton e outros partidos também, mas o Laésio não entende dessa forma. E aí, Kate, até, não sei se é para fazer esse para o Roberto, tem feito gestos em prol do pastor Bel, que é do Agir 36, né? A gente até falava aqui na semana passada que um dos pré-candidatos a vice, inspetor Norberto, disse que há um acordo do Agir 36 participar da majoritária do Laésio, ou como candidato a vice ou como candidato a senador. A senador já tem o pastor Bel, né? Mas é uma situação muito difícil, né? Não se sabe ainda se essa chapa mesmo oficial será o Laésio e o Roberto Rocha, ou se será o Everton e Roberto Rocha, porque falta o PTB ainda definir quem vai apoiar para governador oficialmente, não é? Mas, de certa forma, o Laésio mostra muito incômodo. A gente vê da parte do Roberto uma certa tranquilidade, mas do Laésio não. O Laésio demonstra, tem falado, tem cobrado, cobra aí que o Roberto se define o mais rápido possível, né? E a gente vê aí que entre os dois não há sintonia nenhuma, né? Tanto na fala, quanto no gesto, quanto nos abraços. Parece que esses dois, o Laésio não vê com muito bons olhos o Roberto Rocha. Se for, já deu declarações, deu, mas se a gente for ver as redes sociais, o Roberto até postou vídeo, né, postou fotos. Já o Laésio muito tímido, apenas postou uma história lá em Imperatriz, junto com outros nomes ali presentes ao evento. Então ainda não há nessa sintonia entre eles dois. Bastidores dão conta também de que o Laésio tem feito esses atos públicos aí em razão de algumas puxadas de orelha, né, que ele tem tomado aí em razão disso. Se a gente vê lá o Aloysio, né, está sempre presente. Acho que a Aloysio está querendo aí
né, contornar a situação. Tá certo. Vamos continuar por aqui, que eu vou para a Imperatriz agora conversar com o Marcelo Júnior. A Câmara de Vereadores finaliza as tratativas para realizar um concurso para vagas efetivas no Legislativo Municipal. Assunto que o Marcelo destaca agora. Marcelo, não fica assustado, viu? Hoje sou eu por aqui. Se Deus quiser, até o final do programa. Muito boa tarde para você, viu? Oi, Kate. Boa tarde. Prazer cumprimentá-la aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, ao vivo para todo o estado do Maranhão. Um abraço para quem nos ouve no rádio e também na TV. Bom, Kate, esse concurso havia sido aberto no ano de 2020, no mês de junho daquele ano, com oferta de 65 vagas para todos os níveis de escolaridade. As provas seriam realizadas entre 10 a 11 de outubro daquele ano, no caso 2020. 8.490 pessoas se inscreveram naquela ocasião, mas o Tribunal de Justiça decidiu suspender o certame por causa de problemas burocráticos. Bom, a Câmara fez um ajustamento de conduta com o Ministério Público e em fevereiro de 2021 esse concurso acabou sendo cancelado. Agora, novas tratativas foram definidas e o concurso vai ser realizado. Inclusive, as inscrições vão ocorrer a partir de amanhã, 28 de junho, e vão até 27 de julho. A gente conversou com o vereador presidente da Câmara, Alberto Souza, que fala a respeito dessas medidas tomadas pela Câmara. Concluindo aqui mais uma etapa do TAC, no momento em que nós estamos assinando os documentos necessários, autorizando aqui a Fundação Souzandred para que faça a publicação do concurso da Câmara Municipal de Imperatriz. Que Deus nos abençoe. O edital deverá ser publicado e cerca de 68 vagas estão previstos para a etapa desse certame. Eu volto com você, Kate Almeida. Obrigada, um prazer, viu? Dividir a tela com você hoje, Marcelo. Tá aí o nosso Marcelo, direto de Imperatriz, trazendo, portanto, os destaques aí da região. Bom, são 13 horas e 55 minutos. Você de Caxias e Imperatriz fica agora com a programação local. E os demais municípios todos conosco aqui, né, em cadeia, TV e rádio. Você que acompanha a gente aí pela rádio, muitíssimo obrigada pela audiência. A gente segue ali até 2h15, 18 mais ou menos, levando os bastidores da política e você também pode participar com a gente. Não esquece não, 91968622, daqui a pouquinho a gente dá destaque aqui, tá? Para o seu comentário, para o seu boa tarde. John Coutrin já está ali fazendo esta contabilização, daqui a pouquinho ele destaca para a gente, tá? Vamos falar agora, se você de repente está procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos, para você ou então para a sua empresa, está na hora de conhecer a Zion Informática. É isso mesmo, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada, na Zion Informática você encontra cartuchos originais e ainda compatíveis, viu? Tem monitores, tem notebooks, impressoras e muito mais. Com precinho aquele que cabe no bolso e a gente adora, né? Afinal de contas, quem não quer uma economia? Então você já pode comprar pelo site, tá? E receber inclusive em casa, na comodidade do seu lar. Frete é gratuito para toda a ilha. Eu disse para toda a ilha, viu? Então já pode conferir a zioinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp. Pega seu celular, dá tempo de anotar. Ou então, aquela canetinha, um papel na mão já serve. 98 é o DDD 984 28 4649. A Zion Informática fica localizada ali na rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zion Informática, a inovação da informática na sua cidade. E agora está na hora de chegar com os destaques do Municípios em Foco com a Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal de Agricultura de Afonso Cunha, com total apoio do prefeito Arquimedes Bacelar, tem investido na agricultura familiar do município. Estamos hoje aqui no povoado Vila Maria, né? Pegando aqui os produtos dos nossos agricultores. E esses produtos são entregues na escola, feito doações, né, para a escola, para ser transformado em merenda escolar. Agora, gente, é só alegria, só entregando mesmo, recebendo dinheiro não falha. Todo mês a gente vai lá e recebe, vem direto na nossa conta. Quero agradecer o prefeito Arquimedes Bacelar e nosso secretário Raimundo Grosso, que é amigo de toda hora. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição.
É isso, conversar agora com o Ciro Mineiro, porque o segundo processo seletivo já começa a partir de amanhã, e aí o Ciro Mineiro traz, portanto, as informações das inscrições para esse segundo processo seletivo 2022 do Sistema de Seleção Unificada, não é isso, Ciro? Muito boa tarde para você, estava com saudade de dividir tela também contigo, viu? Olá, Kate, boa tarde a você, sempre é um prazer imenso, Kate, dividir tela com você. Assim também como os nossos demais colegas, boa tarde John, boa tarde Geisael e claro, a todas as pessoas que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Kate? Como você bem disse, as inscrições já começaram e é importante, né, que os candidatos fiquem atentos, já que esse prazo de inscrições ele é curto e vai terminar no dia 1º de julho. A consulta para as vagas neste segundo processo seletivo teve início no dia 15, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Por meio da consulta, é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das instituições que aderiram ao SISU. É importante também a gente destacar, Kate, que o SISU é o Sistema Informatizado do Ministério da Educação, no qual as instituições públicas de ensino superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição dessa seleção, desse seletivo. Olha só, o resultado do processo seletivo será divulgado no dia 6 de julho. A matrícula ou registro acadêmico devem ser feitos de 13 a 18 de julho. Já o prazo para os interessados manifestarem interesse em participar da lista de espera será entre 6 a 18 de julho. E como eu disse ainda há pouco, é importante que essas pessoas, né, que os candidatos fiquem atentos, porque esse prazo é curto, né, e se encerra no próximo dia 1º de julho, esse prazo de inscrições. E claro, voltamos com você, Kate, aí no estúdio, desejando a você e a todos também uma excelente tarde. É isso, e hoje tem aniversário da tua mãe, né? Aproveita logo, manda logo um beijo para ela. Tá pensando que eu esqueci? É verdade, é verdade. Dona Sônia, parabéns, viu? Muitos anos de vida, é isso mesmo. Aí nosso Ciro Mineiro sempre com esse sorrisão, trazendo as informações e, claro, destacando aí o aniversário da mamãe. Você também, se estiver fazendo aniversário, a gente já deseja esse feliz aniversário também. Obrigada, viu, Ciro? Bom, eu tô indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente volta com mais assuntos, tá? E você, claro, a sua participação no 91968622. Vou fazer agora que nem a Adalberto Melo, viu, gente? Bora tomar um suco de maracujá, né? Tomar um suquinho rapidinho, a gente já volta. De volta, 2h04, 14h04, é isso. A gente segue por aqui com o seu Jornal da Difusora, primeira edição. Notícias aqui rapidamente do nosso Eduardo Ericeira, já está bem, graças a Deus, sendo medicado. Amanhã, se Deus quiser, então depois de amanhã está de volta aqui, unido, né, a essa nossa bancada que todos os dias honra em levar a informação até você aí do outro lado, quer seja na TV ou no rádio, tá? Você pode seguir participando com a gente no 91968622. Bom, e você tem observado aqui que em toda a programação a gente tem dado dicas, né? O nosso Sistema Difusora tem dado dicas aí sobre o meio ambiente e de que forma que todos nós podemos colaborar fazendo a nossa parte. Hoje você acompanha mais uma dica importante nessa rotina, né? De colaborar com a preservação do meio ambiente em todo mundo. Acenda a luz apenas quando precisar. Abra as janelas, cortinas e persianas e aproveite da claridade do sol. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale. Muito bem, e agora, John Coutrinho, o PV fechando apoio, né, ao governo, mas segue indefinido com relação ao Senado, é isso? É isso, Kate. O PV reuniu aí o diretório, né, o comando do partido, ali liderado pelo deputado Adriano, o presidente de honra Sarney Filho e outros membros do partido se reuniram e bateram o martelo em relação à sucessão estadual, no que diz respeito ali ao Brandão, né? Eles confirmaram o apoio, todo mundo já sabia, do PV ao Brandão, mas ainda há, Kate, uma indefinição nas outras vagas ali da chapa, né? Importante lembrar que o PV faz parte de uma federação, junto com o PCdoB e PT,
mas o partido ali tudo bem, né? Vai com o candidato da federação, vai com o Brandão. Que isso, na verdade, não é nenhum tipo de novidade. Novidade. Em relação ao Senado, aí que, segundo o próprio Adriano e segundo o próprio Sarney Filho, não há um consenso. Não é? Inclusive dele próprio, né? Não há um consenso, exatamente. Não há um consenso ainda em relação ao ex-governador Flávio Dino, ou seja, na federação, tanto o PT quanto o PCdoB já tem seu candidato a senador, que é o Flávio, natural, óbvio. Mas o PV ainda não fechou questão em relação a isso. Eles ainda estão discutindo também, até com o PSB, né, já que é o partido do governador Flávio Dino, ainda estão nas tratativas, mas há uma certa resistência, não é? Uma certa resistência ali de alguns membros do partido em relação ao Flávio. Não precisa nem dizer quem é, né, Kate? Não. O próprio Adriano, né, é um deles. E que foi, na verdade, né, John, é importante que a gente até faça uma leitura aqui e relembre que naqueles episódios ali de reunião que foram feitas, puxadas pelo próprio ex-governador Flávio Dino, em nenhuma delas o Adriano Sarney esteve em razão da falta, né, digamos assim, desse convite para que ele pudesse participar, né? Exatamente. E aí eu creio que essa questão vai ser resolvida nacionalmente, não é? Talvez eles lavem as mãos, não é? E digo, não, a Nacional decidiu, né? Os partidos de nível nacional decidiu apoiar o Flávio, então vai o Brandão, vai o Flávio, mas eles talvez lavem as mãos, mas o partido vá sim com o Flávio, né? Acompanhando os outros partidos da federação. Então, é isso que se tem no momento, né, em relação ao PV. E eles vão focar, na verdade, Kate, né, a preocupação nem tanto é essa, né? A preocupação é eleger os deputados do partido, sem dúvida, sobretudo estadual, né? Eleger o Adriano de novo, né? É claro que esse apoio que eles estão dando ao Brandão não vai ter também contrapartida ajudar a eleger a nominata estadual do partido, do PV, né? É óbvio, né? Que os partidos hoje estão preocupados com a questão de deputado e o PV não é diferente. Então, eles vão focar ali, tentar eleger, pelo menos o Adriano Sarney, na federação, né? Pelo menos eleger o Adriano Sarney. E essa questão majoritária aí já tem com o Brandão, e talvez fique com o Flávio, mas ali não seja uma decisão consensuada. Lembrando que agora, a partir do próximo mês, né, a partir do dia 4, outras datas sensíveis aí ao calendário eleitoral começam a valer. E aí, John, aquela máxima, né, salve-se quem puder, né? E aí cada um pensando, claro, na sua reeleição ou na sua eleição. Mas muita coisa ainda deve acontecer aí para frente. Bom, vamos seguir por aqui agora falando sobre uma outra polêmica do fim de semana com o presidente Jair Bolsonaro, que aconteceu lá em Santa Catarina. O presidente não teria deixado ali a vice-governadora de Santa Catarina participar de uma foto, né? Teria sido, de certa forma, hostil com ela. É isso, Geisael? Kate, essa história ela é meio controversa, né? Até porque no momento que o presidente Jair Bolsonaro, ele manda o pessoal chegar para trás, né? Vai para trás e tal, meio irritado até. Nesse ângulo da filmagem, aparece a vice-governadora de Santa Catarina, do mesmo lado também. Daniela Cristina, né? Ela está bem do lado. Ali. Tá aí, esse é o vídeo. E aí, pode colocar com áudio, Thiago, aí depois eu comento, vai. Volta o vídeo e coloca. Para trás, meu Deus do céu. Ele meio irritado, ele diz assim, ó, chega para trás, meu Deus do céu. E é ela quem assimila aí, ó, e dá um passinho de volta, né? E aí, a narrativa de que o recado teria sido para ela, já apoiadores de Bolsonaro, eles mostram um outro ângulo do vídeo, onde aparece o ex-secretário de Agricultura e Pesca, que agora é pré-candidato ao Senado, Jorge Saif, eu acho que é Saif, eu não sei pronunciar Saif, enfim, que ele é do PL. E teria sido para ele e não para ela o recado. Enfim, é uma disputa de narrativa, né? Esse é o outro ângulo do vídeo. Ficou confuso, né? Pois é. Mas, enfim, nesse vídeo aparece ele também, né? E ali ele até toca no Bolsonaro, ele diz, chega para trás. E parece realmente, de fato, que o recado é para ele e não para ela, né? Mas ela, naquele momento, foi que assimilou e deu um passinho para trás. Mas, enfim, a gente sabe que tem aquela galera lacradora e tal, não sei o que lá, que inclusive acho até que quando distorcem esse tipo de situação, acabam muito mais atrapalhando do que contribuindo, por exemplo, para a luta pelos direitos das mulheres. Então, a galerinha pegou para lacrar, dizendo que ele distratou a mulher e tal, não sei o que lá. Inclusive até o próprio governador Flávio Dino, o ex-governador, utilizou as redes sociais para criticar a atitude do presidente Jair Bolsonaro. Coloca aí, meu querido Tiago, a imagem aí
da fala do ex-governador Flávio Dino. Inclusive, boa parte da imprensa também criticando, falando a respeito. Coloca aqui no telão para eu poder enxergar, que daqui de longe a letra está muito miudinha. Governador Flávio, esse aqui nem o meu óculos laranja ajuda. Ele não trouxe o laranja. Aí o ex-governador comenta dizendo assim, ó, e depois ainda vira as costas para ela, de modo ostensivo, realmente odeia mulheres. Basta ver que a outra mão estava agarrada em homens, com muita alegria, pelo que se nota. Meu Deus do enfim, céu. Há inclusive até uma sugestão aí, enfim. Existem entrelinhas por ali, né? Pois é. Agora, eu acho interessante, assim, porque eu preciso até falar em razão aqui do contexto como um todo. Nós, mulheres, né? A última semana foi terrível, né? Muitas coisas desagradáveis, muitas polêmicas, muitos assuntos delicados e sensíveis. E aí a gente fica se questionando, né, Geisael, John Coutrinho, você que está em casa, até que ponto, né? A gente vai continuar tendo que reafirmar tantas coisas óbvias. Por exemplo, essa polêmica toda, né? Aí o ex-governador Flávio Dino sai aí nessa fala, nessa defesa, nesse argumento. Só que num passado muito próximo, eu recordo que o próprio ex-governador Flávio Dino também agiu de uma forma extremamente hostil, mas com a prefeita Maura Jorge. Você lembra disso, lá de Lago da Pedra? Pois é, ele sequer permitiu que ela falasse. Ou seja, não dá para ficar fazendo esse tipo de contraponto quando se tem um telhado de vidro também, né? Eu acho, inclusive, Kate, o seguinte... Eu estou até agora querendo internalizar a ideia de que foi uma montagem, que essas palavras não foram as palavras do ex-governador. Porque não combina, né? Fazer esse tipo de insinuação, né? Não combina, enfim. Mas eu me lembro desse fato que tem até um vídeo. Tem um vídeo aí, né? Tem um vídeo, vamos colocar o vídeo? Eu não estou aqui em campanha e ninguém... Para quem está no rádio acompanhando, é nesse momento que o ex-governador Flávio Dino pede para ela, no palanque, né? Pede que ela não fale, né? Pede que ela não fique lá calada. Então, não dá muito para você contestar uma fala, né? A exemplo do presidente Jair Bolsonaro, nesse ato aí que foi extremamente confuso, e sair nessa defesa, que é uma defesa tão... E outra coisa, sem elemento. Em cima de um fato, inclusive, assim, que não é definitivo, né? Ou seja, é possível você dizer duas coisas da mesma filmagem. Uma versão de que ele teria dito para se afastar para a mulher e a outra versão de que ele teria dito para um homem. Então, assim, fragiliza, inclusive, como eu disse, até a própria luta das mulheres, quando se trabalha em cima de uma narrativa fake em nome de defender as mulheres, em nome de defender o feminismo, até enfraquece a luta, enfraquece os argumentos. Agora, a Maura Jorge, ela se manifestou a respeito disso, Tiago? Ela falou a respeito dessa atitude, não? Não falou, não. Tem um outro assunto, inclusive, que cabe também a Maura Jorge, mas já eu acho que na época ela respondeu. Não, a época ela respondeu. Sim, a época ela respondeu. Tem a fala dela, da resposta dela, a época ela Thiago? Respondeu. A atitude... Vamos colocar, então. Tem sim, Gisael. Prefeito, Bruno Carlinhos, como você quer, prefeita? Não aconteceu nada. Infelizmente, o governador não ouviu a voz do povo e foi ouvir a voz de meia dúzia que não entende o que é democracia, que não entende o que é o papel do executivo no município. A senhora só queria discursar, era isso? Só isso, porque nós estamos aí para dar as boas-vindas para o governador. Verdade. Só isso. Era na cidade dela, né? Era na cidade dela, né? E mesmo que não fosse mulher... É inconcebível. Não, eu digo assim, acaba sendo descortês, né? Claro, completamente. Com o prefeito da cidade, com os políticos da cidade. Ela estava no palco, né? Recebeu, ela era anfitriã, né? É a mesma coisa eu bater na tua porta, não deixar eu entrar e ainda ser indelicado comigo, né? Então não combina muito, não. Mas olha, vamos para frente, por causa do tempo. A Maura Jorge, inclusive, nesse final de semana, apresentou mais um prefeito agora que se soma aí à pré-candidatura do senador Everton, John Coutrinho. Kate, o prefeito de Lagoa Grande do Maranhão é o Neres Policarpo, né? Ele aí é mais um prefeito a declarar apoio ao pré-candidato ao governador Everton Rocha, né? E esse apoio foi articulado pela prefeita Maura Jorge, que é uma prefeita que tem uma ligação com esse prefeito de Lagoa
Grande há muito tempo, né? Segundo a Maura Jorge, uma amizade de mais de 3 décadas que eles têm, né? Eles são amigos há muitos anos, e ela conseguiu aí trazer o prefeito para esse arco de aliança, né, do senador Everton. Então, ela diz o seguinte, não é? O que diz a prefeita Maura Jorge? Essa união é para que possamos fortalecer esse grupo, fortalecendo as ações para que Lagoa Grande continue se desenvolvendo, né? Quem disse aqui é a prefeita Maura Jorge e também o próprio prefeito de Lagoa Grande, o Neres Policarpo, que diz o seguinte em relação ao Everton: estamos aqui sim unidos com os nossos vereadores, demonstrando apoio total à sua candidatura ao governo. Vamos à vitória, disse o prefeito Neres Policarpo de Lagoa Grande, no Maranhão. E uma informação, né, Kate? Falando em... Rapidinho. Para finalizar, o secretário Sebastião Madeira divulgou um vídeo, né, em que o governador Carlos Brandão pode retornar já nessa terça-feira, né? Segundo palavras do Sebastião Madeira. Terça-feira amanhã, João Coutrinho? Terça-feira amanhã, né? Então, tomara que a comunicação oficial vamos aguardar, né? Exatamente. Isso foi uma fala do secretário Madeira. Vamos esperar, porque ele tem falado muitas coisas e não tem acontecido, viu, nos últimos tempos. Os prazos do Madeira... Os prazos são curtíssimos. Estão com medo de cupim esses prazos. Estão complicados esses prazos. Vamos esperar aí a comunicação oficial. Mas, rapidamente, o nosso São João, você sabe que já está acabando, principalmente porque a programação é você quem faz junto com o Sistema Difusora. O Arraial Golden Shopping Calhau Difusora ainda está rolando até quinta-feira agora, dia 30. Então você já sabe que tem muita diversão, música, dança, comida típica e tudo isso lá no Golden Shopping Calhau. Lembrando que a programação começa a partir das 19 horas, então você sabe que não pode ficar de fora, tá? É um grande arrasta-pé e, lógico, o Arraial Golden Shopping Calhau Difusora é uma realização cultural da Ubomar e espera por você. E hoje tem programação. Beijo grande, muito obrigada pela audiência. Tchau, gente. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Eu ali, ó, com ele, sentadinho ali na bancada. Tchau.